Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso e hoje vamos falar a respeito dos casos especiais da tabela de Holt, tá? Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, se eu estiver pronunciando errado, me perdoem, mas a ideia hoje é a gente ver dois casos especiais que podem aparecer na tabela quando você estiver montando uma, né, dependendo da situação, e como você lidar com esses casos que podem acontecer, tá bom? Lembrando que esse vídeo é uma continuação do vídeo passado, onde a gente introduziu a tabela, a gente conversou sobre o conceito de estabilidade nos sistemas de controle. Então, é muito importante que você tenha visto o vídeo anterior, pelo menos tenha uma noção desses conceitos para poder acompanhar tranquilamente esse vídeo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Inicialmente, o primeiro caso especial que pode aparecer é um zero apenas na primeira coluna. Na verdade, não seria apenas na primeira coluna, mas um zero que apareça na primeira coluna sem ser na primeira linha, tá? Porque eu não sei se vocês recordam, né, da montagem da tabela, mas, por exemplo, eu quero montar a terceira linha da minha tabela, né? Eu monto aquele determinante lá em cima e embaixo eu vou dividir pelo primeiro elemento da segunda linha, certo? Se esse elemento da minha segunda linha for um zero, eu vou estar tentando dividir um número por zero. E eu sei que isso não dá certo, tá? Então, se eu tiver algum zero na primeira coluna, sem ser na primeira linha, certo? Provavelmente eu vou deparar com uma divisão por zero. E aí, como é que eu lido com essa situação? Eu vou explicar agora um conceito que vai ser o seguinte. A ideia é a gente pegar o polinômio original, que a gente está utilizando para montar a tabela, montar um polinômio equivalente a ele e tentar utilizar esse polinômio, certo? Equivalente, porque aí dessa forma a gente consegue meio que fugir dessa situação da divisão por zero. E a gente não vai estar analisando uma coisa diferente, já que eu montei um polinômio equivalente ao meu original, tá bom? Yuri, como é que eu garanto que esse polinômio é equivalente ao original? Bem, a gente vai utilizar uma ideia de raízes recíprocas, tá? Porque um polinômio que possui raízes recíprocas, as raízes do polinômio original, ele vai possuir suas raízes distribuídas da mesma forma. Ou seja, o recíproco do valor de uma raiz está na mesma região da raiz original, tá? Então é como se eu não estivesse colocando uma coisa diferente. São duas raízes que, por uma ser recíproca à outra, elas meio que possuem a mesma característica, elas estão na mesma região, certo? E o que é essa ideia de recíproco, né? Basicamente, numa equação recíproca, né, em que eu tenho px igual a zero, né? Se R for uma das suas soluções, então 1 sobre R é também uma de suas soluções. Então é basicamente o inverso, tá? Se eu tenho R como uma das suas soluções, vou ter 1 sobre R também como uma das suas soluções. Então, basicamente, eu vou montar um polinômio que vai ter raízes recíprocas ao do meu polinômio original. Justamente pegando esse conceito, tá? Yuri, como é que faz isso, né? Como é que eu vou montar esse polinômio? Aí vamos lá, a gente vai agora ver um pouquinho da teoria disso, tá? Tá aqui o meu polinômio com os S, tá? Como vocês podem ver, de grau N, certo? Aqui tá a fórmula mais geral possível. E agora o que é que a gente vai fazer? Onde tiver S, eu vou botar 1 sobre D, tá bom? Então, onde tinha S, eu botei 1 sobre D e mantive todo o resto. Os coeficientes são os mesmos, os expoentes são os mesmos. O que é esse D? O D, ele vai ter raízes que são as recíprocas de S, tá? Então, basicamente, é como se o D fosse a solução, 1 sobre D é aquela ideia da recíproca, né? E que se eu tenho D como solução, 1 sobre D também é uma solução, tá bom? Bem, agora a gente vai colocar 1 sobre D elevado a N em evidência, certo? Bem, se vocês observarem, tá? Eu vou obter esse polinômio, né? Esqueci de botar o igual a zero aqui, mas enfim, eu vou obter o polinômio dessa forma, botando 1 sobre D elevado a N em evidência, certo? Bem, aqui vai ficar 1, né? Que quando eu multiplicar vai ficar 1 sobre D elevado a N, certo? O AN menos 1, né? Como eu botei 1 sobre D elevado a N em evidência, ficou só 1 sobre D elevado a menos 1, né? O sobre N veio pra cá, tá? Aí reticências, o A1 ficou 1 sobre D, né? Como aqui eu já tinha 1 sobre D e aqui veio o N, né? Eu vou colocar 1 sobre D, 1 menos N, né? Que quando eu for fazer o produto, o N vai cancelar com N e eu vou ficar só com 1 sobre D, tá bom? E o A0, né? Como eu não tenho 1 sobre D aqui, elevado a N, fica o menos N, né? Pela mesma justificativa. Quando eu for multiplicar 1D sobre N com esse termo aqui, o menos N vai cancelar o N aqui e vai ficar só o A0 no fim das contas, tá bom? Lembre que multiplicação de expoentes da mesma base, eu somo os expoentes, tá? Então fica menos N mais N, cancela, vai ficar só o A0 no fim das contas. Então, se vocês observarem, tá correto esse termo aqui, tá? Eu tô mantendo o mesmo de cima, só botei 1 sobre D elevado a N em evidência, certo? Bem, agora eu vou arrumar os termos aqui que ficou, né? De que forma? Bem,
1 sobre d elevado a menos 1 é d, tá? 1 sobre d elevado a 1 menos n é a mesma coisa que d elevado a n menos 1, tá? E 1 sobre d elevado a menos n é a mesma coisa que d elevado a n. Eu pergunto para vocês, o que era o d? O d era o meu s, né? Eu botei o d como sendo uma das soluções do s, certo? Sendo uma das soluções do s, se vocês observarem, eu quero que vocês percebam o seguinte. O a0, que estava multiplicando o s elevado a 0, né? Ele agora está multiplicando o d elevado a n, né? O a1, que estava multiplicando o s, ele está agora multiplicando o n-1, né? O de grau n-1. O an-1 está multiplicando o de n-1, ele agora está multiplicando o d elevado a 1. E o 1 que estava multiplicando o s elevado a n, ele agora está sozinho, tá? Então, se vocês observarem, tá? 1, ele está multiplicando o d elevado a 0. O an-1 está multiplicando o d elevado a 1, né? Aí o an-2 vai estar multiplicando o d elevado a 2, tá? Se vocês observarem, eu inverti a ordem dos coeficientes. O a0 que estava lá multiplicando o termo de grau 0, ele agora está multiplicando o de maior grau, né? O a1 que estava multiplicando o de penúltimo menor grau, ele agora está multiplicando o penúltimo de maior grau, certo? O 1 que estava multiplicando o termo de maior grau, que era o de grau n, ele agora está multiplicando o de menor grau, que é o de grau 0, tá? O an-1 que estava multiplicando o segundo termo de maior grau, ele agora está multiplicando o segundo de menor grau, que é o d elevado a 1, né? Então, basicamente, o polinômio com raízes recíprocas é um polinômio com os coeficientes escritos na ordem inversa, tá? Então, eu consigo dessa forma montar um polinômio equivalente e usar esse novo polinômio para montar a minha tabela, né? E dessa forma evitar um caso de zero. Pegando um exemplo numérico, basicamente, aqui eu tenho um exemplo de um polinômio. Aí digamos que eu quero montar um polinômio equivalente a ele utilizando esse conceito das raízes recíprocas. Bem, eu repito, né, todos os elementos, S elevado a 5, S elevado a 4, S elevado a 3, S elevado a 2, S elevado a 1 e S elevado a 0, tá? E aí o 3 que estava aqui, né, ele vem para o termo de maior grau, certo? O 5 que estava aqui, ele vem para o segundo termo de maior grau. O 6 vem para o terceiro, o 3 vem para o quarto, o segundo vem para o quinto e o 1 vem para o sexto, né? Então aí vocês podem ver, o 3 que estava aqui, ele veio para cá, né, para o outro lado, ele veio para o termo de maior grau, e o 1 que estava multiplicando o termo de maior grau, ele veio para o termo de menor grau, tá? Então basicamente eu inverti a ordem dos coeficientes, tá? É basicamente isso. E aí, é possível que com esse novo polinômio aqui de cima, na tabela de Root, saia desse caso especial, tá bom? Então, esse é um dos métodos que você tem para tratar em caso de aparecer esse caso especial. Existe um outro método, mas eu não vou citar ainda aqui nesse vídeo, que é o epsilon, se eu não me engano, esse é o nome, tá? Que ele é uma outra forma também de você trabalhar esse caso especial, mas eu não vou tratar ele nesse vídeo aqui, tá bom? Bem, o segundo caso especial é uma linha inteira de zeros, tá? Bem, né, como é que isso é possível? Quando é que isso vai acontecer, né? Ele vai acontecer quando o polinômio ele é estritamente par ou ímpar, for um fator do polinômio original, tá? Esse polinômio aqui não é o nosso polinômio atual, tá bom? A verdade é que quando a gente está mexendo na tabela, a gente acaba trabalhando com polinômios que são fatores do polinômio original, tá? Por trás da tabela, a teoria é essa, né? Então, quando o meu polinômio, quando a minha linha acima é um polinômio que ele é par ou ímpar, né? E esse polinômio ele é um fator do polinômio original, ou seja, eu consigo pegar o polinômio original e dividir por esse, né? Basicamente, eu vou ter uma linha de zeros logo embaixo, tá? Então, se na minha segunda linha eu consigo montar um polinômio par ou ímpar que é fator do polinômio original, a terceira linha vai ser uma linha inteira de zeros, tá bom? O nosso livro base, ele só traz caso de polinômio estritamente par. Então, é o que a gente vai mostrar nesse vídeo. Mas se eu conseguir encontrar um exemplo de polinômio estritamente ímpar, eu trago em um vídeo à parte para vocês, tá bom? Mas por enquanto vamos ficar só com par, tá bom? Que é o que o livro base foca principalmente. E bem, né? Basicamente o polinômio par, ele possui apenas as potências pares no S, tá? Basicamente isso é o conceito de um polinômio par. E o polinômio, ele sendo par, ele vai só possuir raízes simétricas em relação à origem. Como assim, né? Se a gente for olhar para o mapa de polos, né? Eu posso ter 3 situações de simetria, tá? Ou eu vou ter essa simetria aqui em relação ao JW, né? Esse X aqui, esse primeiro X, ele tem a mesma distância daqui para a origem do que esse outro X aqui da direita, certo? Então, eles são simétricos, tá? É como se aqui fosse menos 3 e aqui fosse 3, tá? Por exemplo. Eu também posso ter uma simetria em relação ao meu eixo X.
Então aqui poderia ser tipo mais 3j e aqui menos 3j, por exemplo, certo? Como também eu posso ter uma simetria nessa situação aqui, tá? De diagonal, tá? Esses dois amarelos aqui são simétricos, estão na mesma distância, tá? Se você for calcular que a hipotenusa, né, dá o mesmo tamanho tanto para um como para o outro, e o mesmo vale para o azul. O azul também pode acontecer a simetria nesse sentido, tá bom? Não sei se ficou tão visível a simetria, porque isso aqui foi esboço de desenho, mas simetria é isso, né? Eles estão na mesma distância. É como se fosse tipo um espelho, certo? E bem, dito isso, né, a linha de zeros ela indica a existência de um polinômio cujas raízes são simétricas em relação à origem, tá? Porque essa linha de zero ela aparece com o meu polinômio sendo estritamente par, né, o polinômio acima, né, na linha de cima, basicamente isso indica que eu vou ter um polinômio cujas raízes são simétricas em relação à origem, tá? Ou seja, né, uma observação. O JW, né, as raízes que são imaginárias, elas sempre são simétricas. Porque se vocês lembrarem, né, o polo, né, que é imaginário, tem a parte real e tem a parte imaginária. A parte imaginária sempre é mais ou menos alguma coisa que multiplica o J. Então, se eu tenho um mais J, eu vou ter também o mesmo valor, só que pro lado negativo, né? Que é mais ou menos. Então, se eu não tenho linha de zeros, então a gente não tem raízes imaginárias, tá? Isso que quer dizer, tá bom? A linha anterior, a linha de zeros, contém um polinômio par, que é um fator do polinômio original, como eu expliquei para vocês já, certo? E tudo a partir da linha que contém um polinômio par até o final da tabela de Root é um teste apenas do polinômio par, tá? Apenas um teste do polinômio par. Já vai fazer sentido essa frase, tá bom? Bem, como a gente resolve essa situação? Basicamente, a gente vai voltar na linha anterior, da linha de zeros, e montar o polinômio usando os valores dessa linha. Então, a gente vai montar o polinômio par, que causa isso, tá? A gente vai derivar o polinômio em relação ao S, tá bom? A gente vai pegar os coeficientes da derivada do polinômio e substituir os zeros por esse valor. E aí, depois, a gente continua a tabela. Daí, certo? Então, vamos pegar uma situação. Peguei aqui um exemplo, certo? Vou montar a tabela. Pronto. Chegou aqui no S elevado ao cubo, né? E aqui eu tenho uma linha de zeros. Por que essa linha de zeros apareceu? Porque essa minha linha acima, né? Essa linha aqui, isso aqui eu consigo montar um polinômio par, que é fator desse polinômio aqui de cima, do denominador, certo? Ou seja, eu consigo pegar esse polinômio aqui, grandão, e dividir por esse polinômio que eu consigo montar por essa linha do S elevado a 4, tá? Então a gente vai montar esse polinômio. Como é que eu monto, Yuri? Tu pega o 1 aqui, né? Esse 1, ele é o coeficiente do S elevado a quarta. Então tá aqui, 1 é elevado a quarta. Os próximos números, os próximos valores, eles são os coeficientes pulando de 1 em 1, né? Então, isso aqui é S elevado a 4, isso aqui é S elevado ao quadrado, isso aqui é S elevado a 0, tá? E aqui, enfim, aqui não continua porque eu não tenho mais nenhum grau daqui pra cá, né? Não existe, seria tipo um S elevado a menos 1, né? Mas a gente, não é o nosso caso aqui, certo? Então fica 1 vezes S elevado a quarta, 3 vezes S elevado ao quadrado, 2 vezes S elevado a 0. Eu pulei, né? Eu pulei o S ao cubo e o S elevado a 1, certo? Depois que eu montei, esse aqui é um polinômio par, eu consigo pegar esse polinômio grandão e dividir por ele. Por isso que a gente disse que esse polinômio par é fator do meu polinômio original, tá bom? E foi ele que causou essa linha de zeros, tá? Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a derivada, certo? Então, aplicando a derivada, porque não lembra, né? A derivada de S elevado à quarta é o 4 vezes S ao cubo, certo? Do 3S ao quadrado é 6S e derivada de uma constante é 0, tá? A gente está derivando em relação ao S, né? Como não tem nada multiplicando ali o 2, né? Em relação ao S. Então, a derivada de uma constante é 0, tá? Pronto, obtive 4S ao cubo mais 6S mais 0, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir todos os zeros aqui por essa linha, pelos coeficientes que eu obtive, né? Então, eu botei 4, 6. Com 4 e 6 eles são pares, né? Eu simplifiquei, eu posso fazer essa simplificação. Então, é como se eu tivesse dividido todo mundo por 2 aqui, o polinômio. Então, ficou 2, 3, 0, 0, 0. Certo? E aí, basta eu preencher o resto da minha tabela. Vocês podem ver que eu consegui continuar, certo? Até o final. E aí, basicamente, né, a gente pode fazer as interpretações. E agora eu vou explicar para vocês como é que a gente interpreta nesse caso, tá? Vamos lá. Primeiramente, né, a gente vê aqui as trocas de sinais. Então, ó, aqui é 1, 1, menos 1, 1, 1, 2, 3,
1/3, 4, né? Então a gente colocou os sinais aqui, só teve um número negativo na primeira coluna, que foi o -1, né? Então tá aqui a representação. E aí, analisando, né, esse 2, 3, 0, 0, 0 aqui foi onde teve menos de zeros, tá? Que foi onde eu substituí. Então daqui para cá, essa minha tabela se refere ao polinômio par, ou seja, aqui é onde vão aparecer os polos simétricos, tá bom? Bem, basicamente a gente viu que aqui não teve nenhuma troca de sinal. A gente sabe que a troca de sinal, ela implica em eu ter algum polo no lado direito. E como eu estou falando do polinômio par, que eles são polos simétricos, se eu tenho um polo do lado direito, eu vou ter esse polo também do lado esquerdo, certo? Mas como é que eu não tive nenhuma troca de sinal, então eu não tenho nem um polo na direita e nem um polo na esquerda. Porque se eu tivesse um polo na esquerda, eu ia ter que ter um polo na direita, e se eu tivesse um polo na direita, eu tinha que ter um polo na esquerda. Ou seja, Yuri, então o que quer dizer isso que não teve nenhuma troca de sinal? Basicamente é que não tem nenhum polo do lado direito e consequentemente nenhum polo do lado esquerdo, então todos os meus polos eles são imaginários, porque eles estão exatamente em cima do eixo, tá? É a única possibilidade, tá bom? Então meus 4 polos, né, já que eu tenho justamente o S3, S ao quadrado, S1 e o S elevado a zero, né? Basicamente esses 4 polos eles são imaginários, tá bom? Agora, para as linhas de cima, certo? A gente tem o polinômio original. E bem, se a gente for analisar, né, teve duas trocas de sinal, né? Do S a sétima para o S a sexta e do S a sexta a S a quinta, né? Teve duas trocas de sinal. Como teve duas trocas de sinal, isso implica que eu tenho dois polos no semiplano da esquerda e dois polos. Claramente esse exemplo aqui não é algo estável, porque além de eu ter 4 polos no lado imaginário, né, que não é no semiplano da esquerda, eu também tenho 2 polos no semiplano da direita, né? Então, nessa situação aqui, eu não vou ter uma estabilidade, né? Porque meus polos não estão todos localizados no semiplano da esquerda, tá bom? Apenas 2 dos 8 polos estão no semiplano da esquerda, tá bom? E simplesmente é isso, né? Eu acredito que esse vídeo de casos especiais ajuda para entender como melhor fazer as interpretações da tabela, principalmente caindo nesses casos especiais. Então, é isso por hoje. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E até a próxima.